E aí galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu, Lucas Santos, estou aqui para falar para vocês da continuidade, na verdade, aquele vídeo que a gente falou na semana passada sobre trabalhar fora, né? Dessa vez a gente vai contar um pouco mais a história aí do ponto de vista da pessoa, não tanto do ponto de vista do empregador, do emprego, do trabalho, mas sim do ponto de vista pessoal, como é que funcionam as coisas para morar fora, quais são os maiores problemas que a gente sempre tem para morar fora e quais são as coisas que a gente tem que se preparar para poder, né, também ter essa transição mais tranquila quando a gente estiver fazendo um processo de migração, mudando de país, realocação e tudo mais, certo? Então, fica comigo porque hoje o vídeo vai ser super legal. E como sempre, antes de começar qualquer coisa, né, aqui no canal, eu queria pedir para você deixar aquele like, deixar aquele subscribe aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque isso ajuda muito a criar e manter esse conteúdo e a atingir ainda mais pessoas para poder entender cada vez mais como que você consegue trabalhar fora, como que a gente consegue fazer todas essas coisas legais. Tenho muita certeza que muita gente ainda quer saber isso. Se você conhece alguém que quer saber, vai lá, fala desse vídeo para essa pessoa, porque eu tenho certeza que alguém vai conseguir se beneficiar muito para isso. E além disso, além dos vídeos que eu posto aqui todas as quintas-feiras, né, aqui no YouTube, tem também o meu blog. Todo o conteúdo que vocês virem aqui, todo o conteúdo que eu falo aqui, muito dele tá lá no meu blog, muito deles são extensões das coisas que eu coloco no meu blog. Então meu blog é blog.lsantos.dev e você vai poder ver aqui várias coisas legais que a gente consegue tanto debater aqui, tanto em detalhes, né, no vídeo, mas também em mais detalhes lá no blog, legal? Então não deixa de dar uma conferida lá porque vale muito a pena. Bom, pra gente começar esse vídeo, eu queria fazer o seguinte. Muita gente mandou algumas perguntas pra mim, eu fui selecionando algumas perguntas, tanto que eu recebi por DM, que eu recebi por mensagem, eu recebi várias coisas ali. São coisas bem legais, assim, eu fui selecionando algumas pra conseguir colocar todas nesse vídeo aqui, pra não ficar tão longo também. Conforme eu vou falando aqui, a gente vai explicando algumas partes, né, do como é que é esse processo de mudança, como é que é esse processo de vida fora aqui, né, no geral. A primeira pergunta, eu acho que é uma das perguntas mais importantes, na verdade, quando você tá pensando em morar fora do país, em mudar do país, é justamente a seguinte, né? Quanto tempo que eu tenho que me planejar financeiramente para poder sair do Brasil, né? Mudar do Brasil para outro país, ou então até de outro país para qualquer outro país, né? Então, como você deve ter visto, né, no meu outro vídeo aqui do lado, eu falei que eu me mudei do Brasil de um lado para o outro e a empresa fez grande parte do pagamento, né? Mas muito desse pagamento, ele não é feito na hora. Então, por exemplo, pagamento de passagem, pagamento, né, da passagem da realocação. Tem empresas que pagam esse valor direto, né, tanto de frente, né, então eles pagam a passagem para você e você já vem, quanto empresas que fazem, como por exemplo foi no meu caso, você paga a passagem e aí depois existe um reembolso dessa passagem no seu primeiro salário, né, alguma coisa desse tipo. Então, varia um pouco de quanto tempo você tem que se planejar financeiramente, depende de quanto a empresa vai te ajudar. Então, por exemplo, se a sua empresa, né, a empresa que te deu o trabalho conseguir te ajudar financeiramente por um bom tempo, né? Então, por exemplo, trazer você sem precisar que você gaste esse dinheiro, ou então já te dá o primeiro mês de acomodação, que é geralmente o que acontece, né? As empresas, elas vêm para cá, a gente vai falar um pouco mais sobre aluguel, né, e acomodações numa parte só para isso mais para frente, mas algumas empresas, elas têm essa política de ter o primeiro mês, né, meio que dado pro funcionário, para funcionária, ou então, às vezes, é um próprio apartamento permanente mesmo. Então, esse apartamento aqui que eu tô agora, ele é um apartamento temporário, a gente fica aí 30 dias e aí esse período a gente não paga, né, esses primeiros 30 dias e a gente tem que achar um apartamento permanente depois. Vou contar mais sobre isso mais pra frente, mas depende de como a sua empresa vai te ajudar. Então, por exemplo, se a sua empresa te ajudar pagando a passagem, pagando apartamento, até mesmo um apartamento permanente por algum tempo, dando aí um salário adiantado, alguma coisa do tipo, você não tem que se planejar tanto tempo financeiramente para poder vir. Mas o ideal é que você tenha o suficiente, 2 ou 3 vezes mais do que o suficiente que você costuma viver aí no Brasil, para você ter uma certa tranquilidade. E lembrando que você não vai viver assim num luxo ou com o mesmo nível de vida que você vive no Brasil, mesmo se você mudar para um lugar onde teoricamente o custo de vida é menor, ou então a moeda vale mais, você tem mais poder de compra, essas coisas assim, né? Então, Estados Unidos, Canadá, Europa, essas coisas geralmente são tidos como lugares onde você consegue
consegue ter um padrão de vida muito mais alto ganhando a mesma coisa, né, que você ganha no Brasil. Só que isso vai depender de ponto a ponto. Nos primeiros 2, 3 meses, você provavelmente vai estar se acostumando ainda. Você, às vezes, não vai ter um apartamento temporário, você não vai ter um apartamento que é grande o suficiente, o seu primeiro apartamento provavelmente não vai ser gigantesco. Então, o ideal é você se planejar para não ter nenhum tipo de incerteza para 2 ou 3 meses. Então, pega o valor que você geralmente gasta quando você está, né, sempre pensa para cima, quando você está aí 2 ou 3 meses, né, no Brasil, e transforma esse valor aí no equivalente. Mas é óbvio, você tem que sempre ir e pesquisar no país onde você está indo morar se esse valor é suficiente. Então você tem que dar uma olhada, existe um site muito legal que chama numbio.com, né, você deve estar vendo ele aqui embaixo. Ele mostra vários custos de vida, né, no país, nas cidades, em vários lugares onde você pode ver. Tem São Paulo, por exemplo, tem algumas cidades no Brasil, tem muitas cidades fora do Brasil, né, tem aqui, por exemplo, Estocolmo. Então existem vários sites desses que você pode analisar qual que é o custo de vida médio daquele lugar, daquela região. Lembrando que esses sites eles são alimentados por dados que são colocados de usuários, né? Então, obviamente, vai ter uma discrepância muito grande entre o dado que você coloca e vê ali e a realidade, né? Porque muitas vezes as pessoas tendem a exagerar um pouco as coisas. Então, sempre pensa para mais, né? Evita pensar sempre para menos, porque você tem que sempre pensar no pior caso. Porque se for suficiente, acabar sobrando, então você eventualmente só vai ter lucro, né? Você pode guardar esse dinheiro em algum lugar, tá? Mas o ideal é você dar uma olhada e se planejar para poder ficar pelo menos 2 ou 3 meses aqui de uma forma mais tranquila. Bom, para a segunda parte, aqui eu recebi várias perguntas sobre casas, tá? Então, algumas das perguntas que eu recebi aqui foram, por exemplo, se precisa de agência para comprar casa. Então, essa é uma pergunta muito bacana também que eu vou responder, que é, depende. Depende muito da sua empresa. Então, por exemplo, aqui, né, na Klarna, a gente tem uma assessoria de imigração. Então, existem várias empresas que fazem isso no mundo inteiro, não é só essa, tá? Mas existem várias empresas que fazem esse tipo de coisa, que são contratadas para que ajudem profissionais que estão migrando de um país para outro a se localizarem, a terem tudo certinho. Tá? Então, desde chegar aqui, colocar os documentos em dia, ir nas agências, nos tax offices, né, para poder fazer seu ID, seu passaporte, sabe, várias coisas, até ajudar a procurar casas, ajudar no processo de mandar documentação, ajudar no processo de entender como é que funcionam as coisas aqui em volta, essas paradas assim. Nesse caso, existe uma agência. Então, quando eu cheguei aqui, tem uma agência que está me ajudando a procurar algumas casas, porque o mercado imobiliário aqui em Estocolmo é uma maluquice. Então, é bem difícil você conseguir algumas casas e quando você consegue, assim, são coisas meio malucas. Então, tem uma empresa que está me ajudando a fazer isso. Essas empresas, elas podem existir, né? As empresas elas podem pagar, as empresas que te contratou, ela pode pagar para essas empresas acontecerem ou não. Aí varia muito de quanto que você sabe sobre o seu processo de imigração. Se a empresa ela acabou dando esse recurso para você, o que geralmente acontece, né? Se a empresa ela não te dá um apartamento logo de cara, né? Não dá um apartamento permanente, fala assim, não, você vai morar aqui primeiro e aí eles pagam o primeiro aluguel e você tem que só pagar os subsequentes, elas provavelmente vão te dar uma assessoria de imigração. E essa assessoria de imigração vai ser, em grande parte, uma empresa que vai ajudar você não só a se mudar de fato, né, fazer toda a documentação e tudo mais, quanto também fazer essa parte de imigração, de casas e etc. Só que eu aconselho você, se você não tiver essa agência de imigração, não existem agências que vão te ajudar a fazer, você não consegue contratar essas agências como pessoa física, geralmente elas só prestam serviço para empresas, né, então vale a pena você pesquisar e procurar quais são os sites ou locais ou como é que funciona o mercado imobiliário no país, que é justamente a segunda, né, pergunta que me fizeram, né, como é que é o sistema de aluguel. E o sistema de aluguel ele varia muito de país para país. Por exemplo, no Brasil, isso é um dos maiores baques, assim, uma das maiores diferenças que eu já tive, assim, em termos, quando eu mudei para cá, as coisas mais diferentes que eu notei, uma delas foi essa, né? O sistema de aluguel aqui na Suécia, ele é baseado em associações. Então, existem associações de landlords, né, de donos de apartamentos, que têm os apartamentos e alugam esses apartamentos. Para você alugar de alguém que é o dono do apartamento, né, você tem uma fila aí de espera de 10 anos. Então, isso é meio maluco, porque a gente tem poucos lugares aqui, né, a cidade não é extremamente grande, a Suécia inteira tem 9 milhões de habitantes, que é a população de Pernambuco, né? Então, basicamente, a gente não tem muita gente aqui dentro e tem poucas casas. Então, para evitar bolhas imobiliárias, especulação, essas coisas, o Estado, ele intervém bastante através dessas associações. Então, por exemplo, aqui
aqui, para você alugar uma casa, né, de primeira mão, você tem essas filas onde as pessoas meio que nascem e já são colocadas nessas filas, porque demora de 10 a 20 anos para você conseguir alugar de primeira mão, né, que é subletting, né, que a gente chama. Então, que é basicamente, não é bem subletting, mas a gente consegue alugar direto do dono, né, direto da pessoa que comprou o apartamento, ou então alugar diretamente dos apartamentos do Estado, né, o Estado tem alguns apartamentos e ele aluga para a pessoa diretamente. E aí, o que acontece é, muitas vezes as pessoas, elas alugam esses apartamentos que já são alugados, então é tipo uma sublocação, né? Então você pode alugar de segunda mão ou até de terceira mão em casos mais extremos. Então um aluguel de primeira mão aqui pode girar em torno de 8 a 9 mil coroas, né? Isso é caro, mas um aluguel de segunda mão pode dobrar o preço, tá? Então de terceira mão triplica, pode ser maior ainda, entendeu? Então varia de acordo com a pessoa. Mas existem formas de você conseguir isso aqui, então esse é o sistema de aluguel daqui, né? Então existem sites tipo um Quinto Andar da vida aqui também, que você consegue olhar, tem sites um pouco mais genéricos, tipo um LX também, que você consegue ver alguns imóveis e tal, mas isso depende muito de como que você tá posicionado ou posicionada. Porque, por exemplo, é um mercado de donos, né? Então é o mercado dos donos dos apartamentos, não é um mercado de inquilinos. Então tem muita gente para pouco apartamento. Obviamente que vai ter muita oferta e pouca demanda. Então quem tá na vantagem é quem tá dando o apartamento, quem tá alugando. Então, obviamente, se uma pessoa não for com a sua cara porque, sei lá, você é loiro ou loira, pode ser que ela alugue para outra pessoa e acabou, e é isso, entendeu? Então acontece aqui, mas não é uma realidade em todos os lugares. Por exemplo, no Brasil a gente tem essa cultura de alugar, né? Tem muita coisa que aluga e tem muitos aluguéis, tem vários lugares. Se você olha cadastros de aluguéis, anúncios em qualquer site, você vai ver que, tem muito lugar e tem vários lugares, tanto fora da cidade, dentro da cidade, no centro, fora do centro, e os preços, eles não costumam ser extremamente caros baseado no que você vai alugar, né? Então aqui, por exemplo, um apartamento de 40, 50 metros, você vai pagar aí o equivalente a 7 mil reais, por exemplo. Muito caro, né? Só que isso é uma realidade que eu vi quando eu fiz a minha pesquisa em outros países. Se você é de outros países, inclusive, comenta aqui embaixo como é que funciona o sistema de aluguel aí, como é que funciona isso em cada lugar, porque isso é muito curioso, é muito interessante saber como é que funciona em cada país. Cada país tem o seu e cada país é diferente, tá? E alguns são muito malucos, alguns são muito interessantes de entender. Mas muitas pessoas aqui, pelo menos, preferem comprar casas e você só consegue fazer isso depois que você tiver um score de crédito, que acontece depois de 1 ou 2 anos que você está morando aqui. Porque os juros são muito baixos, então se você compra uma casa, você acaba pagando um valor muito baixo de juros e você consegue pagar ao longo de, sei lá, 40, 50 anos, né? Geralmente você não acaba não pagando, né? Porque você transfere, sai de um apartamento, vai para outro, essas coisas. Tem uma série de outros pormenores aqui também. Vale a pena você pesquisar, principalmente ver vídeos em YouTube de pessoas que moram nesses países ou então de pessoas que foram realocadas para esses países, como que funciona o sistema de aluguel nesses países, porque assim, às vezes a mudança não compensa. Então, por exemplo, lugares como a Irlanda, que tem muita gente vindo para lá por causa de subsídios do governo, né? Vamos ver se isso continua ainda esse ano, mas a Irlanda tem muita gente, tem mais pessoas de fora do país do que irlandesas, né? Então, tem muita gente entrando num país muito pequeno. Então, a procura de casas é absurdamente grande por uma demanda extremamente pequena. E não é nem por causa do governo, é por causa que realmente não tem tempo hábil para você construir casa para a quantidade de gente que está chegando. Tem muitos casos e casos. Então, países que estão mais receptivos a imigrantes geralmente vão ter aluguéis muito mais malucos, muito mais caros. Isso é uma das principais coisas que você tem que levar em consideração quando você for mudar. Porque se você for mudar para um lugar onde o aluguel é absurdamente caro e ultrapassa tudo que você vai ganhar, como salário, etc., às vezes não vale a pena. Às vezes vale a pena você trabalhar remotamente e ver como é que você consegue converter esse salário no Brasil, por exemplo, ou até você conseguir mudar até para um outro país e trabalhar remotamente desse outro país. E aí, a terceira pergunta, que acho que casa junto disso aqui, se as casas elas já são mobiliadas, né? Apartamentos e casas são mobiliadas. Isso varia, tá? Também depende, né? Cada país tem o seu, mas uma constante que eu percebi em grande parte dos lugares é que a maioria das casas aqui, pelo menos, em outros países da Europa, tem a cozinha pelo menos feita. Então, quando você vai mudar para um país, uma casa, né? Aqui, você pode não ter nada mobiliado, né? Mas você tem a cozinha completa, com todos os eletrodomésticos, geladeira, fogão, tudo pronto, e são móveis bons, são eletrodomésticos bons, assim, sabe? Isso é meio que um pré-requisito. Todas as casas aqui também vêm com aquecedor, aquecimento, então isso você não precisa colocar. A maioria das casas elas já vem com piso, né? Então dificilmente você não tem aquela casa no piso que você tem que comprar e aí pôr o piso em cima, mas se você construiu, ou então se você pegar uma casa que acabou de ser construída, aí realmente você talvez tenha que colocar
o piso, e a maioria delas já vem, por exemplo, com internet, as contas básicas, assim, inclusas no aluguel, o que eu achei bem interessante, porque você só paga uma vez a mesma coisa, né? Então, água, luz, gás, né, que aqui é muito comum, internet, essas coisas geralmente já vêm inclusas, eles chamam de utilities, né, coisas que já vêm inclusas, mas não é sempre e não é em todos os lugares. Aqui mesmo na Suécia tem casas que não são inclusas, né, não tem todas essas utilities inclusas, e também tem casas, né, no caso de casa mesmo, né, não apartamentos, a cozinha, ela geralmente pode ou não pode vir pronta, e apartamentos, eles têm aqui, em vários outros países também da Europa, tem lavanderias comunitárias, né, o que eu acho que, na minha opinião, faz bastante sentido, né, porque você não usa a máquina de lavar todos os dias para ter uma máquina de lavar em casa, então eles têm uma sala com máquinas de lavar industriais, assim, que você pode ir lá, bucar um dia, e aí você vai lá, põe tua roupa para lavar, deixa lá e depois tira, e ele já seca, já sai prontinho e tá tudo beleza. Então é bem interessante isso, porque muitas casas aqui não tem, na verdade, até hoje eu vi 2 ou 3 casas aqui na Suécia que tem máquina de lavar dentro da casa mesmo, né? Muitas vezes essas máquinas são compartilhadas, o local para armazenar bike, que aqui é bastante comum também, é compartilhado e tal, mas muitas casas aqui, principalmente as casas que são alugadas, elas já vêm mobiliadas, tá? Por quê? Para justificar o preço do apartamento. Então muitas vezes tem já televisão, cama, essa aqui onde eu tô, por exemplo, veio completamente mobiliado, mas é um apartamento temporário que é só de casas mobiliadas, que a gente chama de service de apartments, ou então business apartments, que são apartamentos feitos para pessoas que estão realocando, né? As empresas contratam essas pessoas, esses apartamentos, para poder colocar os funcionários e funcionárias que acabaram de chegar, né? Por 1 mês, 2 meses e tal. Mas também tem opções não mobiliadas, né? E aí, obviamente, as opções não mobiliadas são bem mais baratas para você alugar, mas você vai ter que comprar todos os móveis, e aí na hora de você mudar, você tem que deixar exatamente como estava antes de você mudar, né? Então tem que deixar com a mesma coisa. Se você pintou a parede, tem que pintar de novo. Se você colocou alguma coisa que não estava ali, você tem que colocar de novo. Então, por esse motivo, muita gente aqui não coloca, por exemplo, móveis pregados na parede, ou coisas que são penduradas, essas coisas, porque é muito mais difícil de tirar. Então, geralmente fica tudo meio móvel, porque quando você vai se mudar, você simplesmente tira tudo e leva embora. Mas existem dos dois casos, e isso também é bastante importante você olhar quando você vai mudar, porque você tem que saber se o custo que você vai ter para mobiliar a tua casa vai ser incluso no seu primeiro aluguel ou não, né? Porque se você for mudar para uma casa que em um país onde tem uma casa mobiliada, você vai ter que mobiliar a casa, e aí você vai ter esse custo extra que você vai ter que considerar lá naquela primeira pergunta que a gente colocou também. Ou então, levar do próprio Brasil, né? O que eu acho que não compensa tanto, mas algumas empresas dão um budget de levar coisas do país de origem, para móveis, essas coisas desse tipo, né? Carros não, mas móveis, essas coisas assim, tem um budget geralmente maior, onde você aluga um container e esse container é colocado num navio e leva para você. Só que você tem que ter em mente que você vai provavelmente vir primeiro e o container vai chegar 2 ou 3 meses depois, né? A não ser que você mande muito antes para ele chegar junto com você no seu país de destino. A outra pergunta é uma pergunta bem interessante, na verdade, que é uma pergunta sobre como que a gente consegue acesso aos serviços básicos, né? Tipo saúde, educação, polícia, bombeiros, essas coisas desse tipo. Cada país tem o seu próprio número, né? Aqui na Suécia, se não me engano, é o 1177, nos Estados Unidos é o 911, e cada um vai mudando de acordo com o que for necessário. Eu ainda não precisei usar esse número, mas esse número mesmo, ele tem um site, que é 1177.se, que é muito interessante. Você consegue fazer basicamente todas as coisas ali, né? Então você consegue, você tem várias formas de você chamar e pegar toda a informação, todas as coisas, sem precisar ligar de fato para esses números. Então assim, eu não vou saber dizer exatamente como funciona, mas pelo que eu já ouvi de pessoas que moram aqui, tanto o acesso à saúde, por exemplo, como aqui é tudo do governo, existem lugares próprios, que a gente chama de Vård Centrals, que são lugares onde você vai lá e pode se tratar de graça, né? De certa forma. Você tem que pagar, mas depois que chega num limite, acho que são 1.100 coroas por ano, você não paga mais nada, tá? Então isso é uma outra coisa que também você tem que se preocupar, né? Como é que funciona o tratamento de saúde e coisas básicas. Você tem que pensar que você não vai simplesmente estar viajando lá e levar um seguro-saúde, né? Você tem que levar o seguro-saúde, mas uma hora esse seguro vai expirar. Então você tem que saber como é que você vai se tratar caso você fique doente. Se você está pretendendo morar até você ficar idoso ou idosa, também tem que saber como é que funciona o processo de pensão, essas coisas, tá? Por mais que seja longe, pensa a longo prazo também. É sempre bom pensar lá na frente. E aí aquela pergunta que nunca quer calar, né? A pergunta que é impressionante, que é assim, é um país receptivo? Os brasileiros são bem tratados? Como é que é? Tem choque cultural? Claro, sempre tem. A coisa é a seguinte, todo país, ele é diferente. É como se você sai da sua casa,
e vai visitar um amigo, uma amiga, você já percebe diferenças culturais na sua casa e na casa do seu amigo, da sua amiga. Naturalmente, dentro do mesmo ambiente, você já vai conseguir perceber mudanças muito claras, assim, sabe, de cultura, o choque de culturas. Aqui, até hoje, eu não percebi muita coisa, mas a própria Suécia é um país mais fechado. Os suecos são pessoas mais fechadas. Não tô dizendo que eles não conversam com você. Na verdade, eles conversam, eles são super legais e são super receptivos também, tá? São pessoas que elas ficam na delas, né? Elas não atrapalham a vida de ninguém, elas acham que cada um tem que viver a sua própria vida sem incomodar a outra pessoa. Então é super tranquilo você viver aqui, se você tem um estilo de vida um pouco mais recluso, né, um estilo de vida onde você não precisa estar o tempo inteiro saindo, fazendo festa, essas coisas, você vai se dar muito bem, pelo menos aqui, mas outros lugares têm outros estilos, tá? E óbvio, existem países que têm uma certa xenofobia maior do que, por exemplo, aqui. Aqui existe sim grupos xenofóbicos, existem casos, inclusive, que são mais preocupantes, que são extremos, mas isso existe em todos os países, tá? Não vou falar que aqui é um lugar perfeito, porque também não é, mas também não existe nenhum país que não tenha grupos xenofóbicos, né? De imigrantes que estão vindo para fora, principalmente refugiados, né? Aqui, como a gente tá mais na Europa, tem muitos refugiados árabes, essas coisas, e tem muitos grupos extremistas aqui que fazem alguma série de xenofobias ali, mas são muito poucas pessoas, assim, e pouquíssimos casos, né, que você vê, mas existem sim. Com brasileiros, até hoje, eu nunca ouvi ninguém falando, pelo menos do meu grupo de brasileiros, eu nunca ouvi ninguém comentando sobre algum distrato, alguma coisa que sofreu aqui. Então, se você já teve esse problema, inclusive, comenta aqui embaixo, porque é muito interessante saber disso em vários lugares, né, na sua opinião, em vários lugares do mundo. Se você mora fora, pô, é super interessante entender essas coisas, tá? Porque também é uma coisa interessante você pesquisar, você tem que saber como é que vai ser a sua vida no país. Se você for mudar para um lugar onde a xenofobia é extremamente alta e você sabe que você não vai ser bem tratado ou bem tratada, você vai sair de um lugar onde você está confortável para um lugar que você não vai estar confortável. Então é importante pensar nisso também. Por último, a última pergunta, para dar tempo aqui da gente fazer esse vídeo, é uma pergunta muito pertinente, na verdade, que eu deixei por último justamente porque ela é muito pertinente, né? O que acontece se você for demitido ou perder o emprego, ou então trocar de emprego? Isso varia do seu visto, tá? Aqui na Suécia, o visto, por 2 anos, ele é atrelado ao seu emprego. Então, no primeiro ano, ele é atrelado ao seu emprego e ao seu empregador. Então, por 1 ano, eu tenho que obrigatoriamente trabalhar na Klarna e ser engenheiro de software. Depois do primeiro ano, ele só é atrelado ao seu cargo, né? Então, eu posso trabalhar de engenheiro de software em qualquer empresa, né? E eu posso manter o mesmo visto. Depois de, acho que 4 ou 5 anos, eu posso fazer a cidadania e sou um cidadão sueco e aí estou livre para fazer o que eu quiser. Mas, se nesse meio tempo você for demitido, né? Ou mandado embora, né? Demitido, mandado embora, ou então perder o emprego, por qualquer motivo que leve a você deixar o seu emprego, cada país tem a sua própria regra. Aqui na Suécia, especificamente, você tem 3 meses, se eu não me engano, para procurar um novo emprego, e aí se você conseguir, beleza, show de bola, você só refaz o visto no novo emprego, né, e aí acabou, segue a vida. Se você não conseguir, você precisa sair da Suécia e voltar, né, nas suas próprias custas. Algumas empresas, elas têm, aqui o período de experiência, né, que a gente tem no Brasil de 3 meses é de 6 meses. Algumas empresas, elas oferecem esse período de experiência, são poucas empresas, tá, que oferecem esse período de experiência, onde você vai ficar e tal, se não der certo, eles te pagam o custo de voltar, pelo menos, né? Então eles pagam o custo de você voltar para o seu país de origem, mas geralmente não acontece, tá? Então é importante aí, né, ter esse pensamento. E existem algumas empresas, por exemplo, que você tem cláusulas de clawback. O que são cláusulas de clawback? Imagina que você contratou uma pessoa, você é a empresa, você contratou a pessoa, e aí depois de 1 mês ela decide simplesmente largar o trabalho e ir para outra empresa, né? E essa outra empresa, ela não vai pagar nada porque a pessoa já tá lá. Só que aí como é que ficam os seus custos, né, de ter trazido toda a pessoa para cá, ter pago os custos de moradia, às vezes de mudança, etc. Então, algumas vezes as empresas têm essas cláusulas. Essas cláusulas significam que, ao longo do tempo, né, depois de um determinado tempo, geralmente depois do período de probation, né, que eles chamam, que é o período de experiência, desses 6 meses, o seu valor, ele vai decaindo, né? Então, por exemplo, se eu sair em 6 meses, alguma coisa assim, eu tenho que pagar tudo que a empresa gastou comigo, se eu sair por conta própria, né, se eu pedir demissão, não se eu for demitido, eu tenho que pagar tudo para a empresa 100%, integral. E aí esse valor vai decaindo ao longo do tempo. Então, se você fica 1 ano, é 75%, se você fica 1 ano e meio, é 50%, se você ficar 2 anos, é 20%, sabe? E vai caindo até chegar a 0. E aí depois de um determinado tempo você não tem que pagar mais nada. Mas existem essas cláusulas de clawback, e se você está num processo seletivo, se você está num processo onde você precisa já assinar um contrato, alguma coisa, fica muito esperto, muito esperta com isso, porque essas cláusulas são as cláusulas mais chatas dos contratos. E tem que estar bem descrito o que você tem que fazer e quanto tempo você tem que ficar na empresa, no mínimo, para
conseguir sair, poder trocar de emprego por conta própria, sem precisar pagar nada de volta. Isso tô falando, putz, uma outra empresa te chamou também, e você quer sair da empresa, você pede demissão, você também vai ter que pagar o clawback para a empresa, mesmo que você vá para uma outra empresa no mesmo país, entendeu? Então isso é muito importante. Então, gente, para finalizar esse vídeo, a gente respondeu algumas perguntas super interessantes, umas perguntas super legais. Continuem mandando essas perguntas para mim no meu privado, na minha DM, tanto no Instagram, no Twitter, Facebook, LinkedIn, onde vocês me acharem aqui no lsantos.dev. Vocês podem mandar para mim as perguntas que eu vou ficar super feliz de responder. Pode mandar, inclusive, aqui nos comentários, eu vou responder todas elas. Se eu achar essas perguntas muito pertinentes, eu vou acumular todas elas, a gente responde no próximo vídeo sobre isso também, que eu tô adorando falar sobre migração, mudança de país, porque tenho certeza que é um sonho para muitas pessoas, assim como também era um sonho para mim. Eu vou ficando por aqui pra gente não cortar muito o vídeo e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!